Existe uma verdade que quase ninguém quer encarar, mas ela pode explicar por que a sua vida ainda não tomou a direção que você sabe que deveria tomar. O seu propósito não morre de uma vez. Ele não desaparece em um grande fracasso, nem acaba por causa de um único erro. Ele vai morrendo aos poucos, em silêncio, toda vez que você escolhe o caminho fácil, toda vez que você foge do desconforto, adia o que precisa ser feito. Troca disciplina por alívio imediato, foco por distração e firmeza por desculpa. Algo dentro de você enfraquece. E o mais perigoso é que isso quase nunca parece destruição. Parece descanso, parece merecimento, parece só mais uma exceção. Mas é assim que destinos inteiros são enterrados. Não em tragédia, mas em conforto. Você sente que nasceu para algo maior. No fundo, você sabe. Sabe que existe mais dentro de você do que aquilo que está vivendo agora. Sabe que carrega uma visão, uma força, uma vida que ainda não foi totalmente acessada. Mas também sente o peso de não estar vivendo tudo o que poderia viver. E essa distância entre quem você é hoje e quem poderia se tornar não está sendo criada apenas pelo mundo. Não são só as circunstâncias, não são só as pessoas. Essa distância está sendo construída pelas escolhas silenciosas que você faz quando ninguém está olhando. Porque toda vez que a vida exige postura e você escolhe comodidade, você se afasta do seu chamado. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é o começo de toda realização. E isso carrega uma verdade dura. Não basta ter propósito, é preciso sustentá-lo. Não basta querer mudar de vida, é preciso agir como alguém comprometido com essa mudança. Não basta sentir que nasceu para mais, se no dia a dia você continua alimentando tudo aquilo que te mantém pequeno. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, fracassa porque não consegue permanecer fiel ao próprio propósito quando a empolgação acaba. Querem o resultado, mas rejeitam a rotina. Querem respeito, mas continuam vivendo de forma frouxa. Querem vencer, mas só quando estão motivadas. E propósito não sobrevive em uma mente que vive se poupando. Entenda isso com clareza. Propósito não vive de intenção. Vive de repetição. Não vive de frase bonita. Vive de postura. Não vive de emoção. Vive de obediência. Você pode dizer 1000 vezes que quer crescer, vencer, construir algo grande, mudar de vida, transformar a sua realidade. Mas, se a sua rotina continua parecida com a de alguém que está se abandonando, a vida vai responder à sua rotina, não ao seu discurso. O mundo não premia potencial. O mundo responde a padrão. E padrão é aquilo que você faz quando não está com vontade, quando está cansado, quando ninguém está te aplaudindo, quando a recompensa ainda não apareceu. É aí que o destino começa a ser decidido. Talvez essa seja a parte que mais dói. Porque no fundo, você já sabe muita coisa que deveria fazer. Você sabe que precisa ser mais firme, mais constante, mais disciplinado. Sabe que precisa parar de negociar tanto com a própria fraqueza. Sabe que precisa proteger melhor o seu tempo, o seu foco, a sua energia. Sabe que não dá para viver distraído e esperar uma vida extraordinária. O problema não é falta de informação. O problema é excesso de concessões. É saber o que precisa ser feito e continuar cedendo ao que enfraquece. É prometer mudança e continuar repetindo o mesmo padrão. É dizer que quer uma vida grande, mas continuar escolhendo pequenos prazeres que sabotam essa vida. E é aí que o caminho fácil se torna tão perigoso, porque ele nunca chega com aparência de inimigo. Ele chega com voz mansa. Ele diz que hoje você merece relaxar. Diz que amanhã você compensa. Diz que não tem problema adiar só mais uma vez. Diz que você não precisa se cobrar tanto. Diz que uma pequena concessão não faz diferença. Só que faz. Faz porque toda vez que você quebra a própria palavra, sua mente registra. Toda vez que você decide e não cumpre, promete e não age, começa e para.
Uma parte do seu respeito por si mesmo é corroída, e sem respeito próprio, não existe disciplina verdadeira. Porque disciplina não nasce só de esforço, ela nasce de confiança. Da certeza de que, quando você diz para si mesmo que vai fazer, você faz. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já trocou um futuro grande por um alívio pequeno? Quantas vezes sacrificou algo importante por algo confortável? Quantas vezes confundiu descanso com fuga? Porque existe uma diferença enorme entre descansar e escapar. Descanso fortalece, fuga enfraquece. Descanso recarrega para continuar. Fuga apenas adia o confronto com aquilo que precisa ser feito. E muita gente está destruindo o próprio propósito porque chama de paz aquilo que no fundo é desistência lenta. A verdade é simples e brutal ao mesmo tempo. Uma vida grande não é construída por quem vive obedecendo ao humor do dia. Os que realmente constroem algo sólido não se movem só quando sentem vontade. Não dependem de motivação para agir. Não vivem curvados ao cansaço, ao medo, à conveniência ou à necessidade de aprovação. Eles aprendem a dizer não para si mesmos. E é justamente isso que separa os que constroem dos que apenas sonham. Porque sonho sem disciplina vira frustração. Visão sem execução vira fantasia. Propósito sem rotina vira peso emocional. O seu chamado exige uma versão sua que talvez ainda não exista por completo. Exige foco quando tudo em volta tenta te distrair. Exige consistência quando o resultado ainda é invisível. Exige coragem para continuar quando ninguém entende o que você está construindo. Exige silêncio, exige renúncia, exige maturidade, porque toda vez que você diz sim para um propósito maior, precisa dizer não para algo menor que está te roubando força. E muita gente quer missão sem sacrifício, quer crescimento sem desconforto, quer transformação sem disciplina. Isso não existe. Napoleão Hill falava sobre propósito definido como a força que organiza a mente em torno de um alvo. Mas quase ninguém fala do preço disso. Para manter um propósito vivo, você precisa organizar a própria vida em torno dele. Precisa parar de romantizar o que quer viver e começar a honrar o processo que te tornará capaz de viver isso. Precisa deixar de ser espectador da própria história. Precisa assumir que ninguém vai te salvar das concessões que você continua permitindo dentro de si. O mundo está cheio de pessoas brilhantes vivendo vidas medianas porque escolheram o caminho fácil vezes demais. Cheias de potencial, mas vazias de constância. Cheias de vontade, mas sem estrutura. Cheias de sonhos, mas sem disciplina para protegê-los. E talvez hoje seja o dia de você parar de perguntar o que está faltando e começar a perguntar o que precisa ser cortado. Talvez não falte talento, talvez falte rigor, talvez não falte oportunidade, talvez falte postura, talvez não falte propósito, talvez falte disciplina para parar de sufocá-lo, porque o caminho fácil sempre te oferece um prêmio agora e uma dor depois. Já o caminho da disciplina quase sempre te entrega uma dor agora e uma recompensa depois. E a sua vida será definida pela dor que você escolhe aceitar. A dor de se disciplinar ou a dor de se arrepender. Chega um momento em que amadurecer significa parar de se abandonar nas pequenas decisões. Significa entender que o seu futuro não será construído em grandes promessas, mas em pequenos atos repetidos todos os dias. Toda vez que você escolhe foco, em vez de distração, o seu propósito respira. Toda vez que honra o que prometeu, sua identidade se fortalece. Toda vez que vence uma vontade pequena para proteger uma visão maior, a sua mente aprende quem está no comando. É assim que vidas respeitáveis são construídas. Não no impulso, na repetição. Não no barulho, na constância. Não na empolgação, na fidelidade. E depois de um tempo, algo muda dentro de você. O que antes parecia pesado começa a parecer natural. O que antes era luta
vira padrão. O que antes exigia força extrema, vira identidade. Você já não negocia tanto com a própria fraqueza. Já não cede por qualquer coisa. Já não troca o que é grande pelo que é fácil. Porque agora você entendeu o preço. Entendeu que toda facilidade escolhida fora de hora pode custar anos de atraso. Entendeu que o propósito não se mantém vivo sozinho. Ele precisa ser protegido por alguém que o leve a sério. Então olhe para a sua vida com honestidade. Onde você vem escolhendo o caminho fácil? Onde está chamando de descanso o que é fuga? Onde está chamando equilíbrio o que é frouxidão? Onde está se poupando quando na verdade deveria estar se exigindo mais? Essas respostas importam, porque é exatamente nesses pontos que o seu destino está sendo decidido agora. Não espere o momento perfeito. Não espere sentir vontade. Não espere a dor aumentar para então mudar. Interrompa hoje esse padrão silencioso. Faça um corte. Tome uma decisão. Proteja o seu foco, a sua manhã, a sua energia e a palavra que você dá a si mesmo. Porque uma pessoa que volta a honrar a própria palavra se torna perigosa para a mediocridade. E uma mente disciplinada se torna um lugar onde o propósito não morre, amadurece. Escute isso com seriedade. Toda vez que você escolhe o caminho fácil, o seu propósito sangra. Toda vez que você escolhe a disciplina, ele respira de novo. Toda vez que você diz não ao conforto que enfraquece, algo dentro de você se alinha. E quando isso começa a acontecer repetidas vezes, você já não é mais a mesma pessoa. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua presença muda. Porque propósito protegido por disciplina deixa de ser sonho e começa a se tornar destino. Se essa mensagem falou com você de verdade, comenta agora. Eu escolho o difícil que me transforma. Escreve isso como um compromisso com a sua próxima versão. Curte o vídeo para que essa mensagem chegue em mais pessoas que também estão deixando o próprio propósito morrer em silêncio. Se inscreva no canal, porque daqui para frente você não vai mais alimentar a sua versão fraca. Vai construir a sua versão firme. Lembre-se, o caminho fácil parece leve no começo, mas cobra caro no final. Já a disciplina pesa no início, mas entrega uma vida que o mundo, cedo ou tarde, é obrigado a respeitar.